4. O nosso caso clínico escolhido foi carcinoma urotelial, ressecção transuretral, e a turma é composta pelo Alejandro, Eduardo, Lucas, Maria Eduarda, Priscila, Riade, Samuel, Thalita, Tamires, Vinícius e Vitor. E a gente teve orientação do professor Marcelo Esteves, da UFRGS. Aqui em relação ao nosso sumário, caso clínico, a gente vai apresentar o caso clínico, resultados de exames, hipóteses diagnósticos diferenciais de conduta, linha do tempo, epidemiologia, patologia, diagnóstico, investigação e as referências. Agora, o nosso caso clínico é um paciente homem branco, 58 anos, sexo masculino, hipertenso e diabético, trabalhava como entregador de aplicativo e queixava-se de hematura macroscópica intermitente, indolor e presente em todas as micções há cerca de 3 meses. Nega outros sintomas do trato urinário, nega etilismo e tabagismo, fez uso de metformina, losartana, lotiplina, clortalidona e ao exame físico não apresentou nenhuma alteração. Em relação aos resultados de exames que esse paciente trouxe, primeiro foi uma ultrassom de rins e vias urinárias feita dia 16 de nove de 2024, que esse paciente fez por conta própria um convênio após notar a hematura macroscópica e notou-se no exame o espessamento parietal vesical. Na TC de abdômen solicitada pelo Hospital das Clínicas em 30 de 11 de 2024, foi mostrado o espessamento vesical irregular nas paredes superior, lateral esquerda e inferior com 14 milímetros. Em relação às hipóteses diagnósticas, a gente interrogou uma neoplasia vesical, interrogou ainda o carcinoma urotelial e o adenocarcinoma vesical, que seriam duas possíveis neoplasias, dois tipos histológicos. De diagnóstico diferencial, consideramos possibilidade de hematura macroscópica, como a uretrolitise, as ITUs e as glomerulonefrites. E a conduta foi prosseguir com uma citoscopia para aprofundar essa investigação, fazer essa RTU vesical e a biópsia e segmento urológico. Aqui essa citoscopia foi feita em 21 de 3 de 2025, a gente consegue ver que essa imagem vai ser mostrada com um pouco mais de definição à frente, que a gente vê essa lesão exofítica. No resultado anatopatológico foi notado um carcinoma urotelial papilífero de alto grau, então esse é a nossa hipótese diagnóstica. Esse carcinoma foi invasor, atingiu a lâmina própria muscular da mucosa, a invasão perineural não foi visualizada, a muscular própria sem sinais de invasão, muito importante a gente destacar esses dois tipos de invasão da muscular da mucosa, que dá suscitação à mucosa, e a muscular própria, que é o destrusor da bexiga. Então, a diferenciação dessa invasão muscular é muito importante, porque se tivesse atingido a muscular própria, nós teríamos um prognóstico pior, esse câncer seria mais invasivo, e muito possivelmente esse paciente teria que perder a bexiga. Outros sinais de ulceração, necrose filtrado polimorfo nuclear, que se esperado de uma neoplasia, foram também encontrados, e o estadiamento foi PT1, NX e MX, porque não foi avaliada a possibilidade, ainda não foi investigado o acometimento de metástases à distância e de linfonodos. A hipótese diagnóstica, como eu disse, é o carcinoma urotelial papilífero de alto grau, e a conduta foi prosseguir com a ressecção transuretral do carcinoma papilífero e o segmento com a urologia. Aqui a gente tem uma linha do tempo, né, para a gente clarear o que foi dito, que é o início dos sintomas e mais aquela ultrassom que foi feita dia 16 de 9, sintomas iniciaram 3 meses antes disso, e esse paciente fez a ultrassom por conta própria. Aqui a gente tem um erro no slide, mas foi feita uma TC de abdômen no dia 30 de 11 de 2024 no Hospital das Clínicas, e depois a gente prosseguiu em março com uma citoscopia mais RTU, e em 10 do 4 saiu o nosso resultado anatopatológico. Epidemiologia do câncer de bexiga, agora entrando mais na história natural da doença, nos seus conceitos, é o 10º câncer mais comum do mundo, e a gente destaca aqui uma diferença entre homens e mulheres, sendo que esse câncer é a nona principal causa de morte, mas em homens ele é o 7º tipo de câncer mais frequente e o 14º em mulheres. E grupo de risco são homens brancos com mais de 65 anos e idade média de 73 anos. A patologia, esse câncer também é chamado de câncer de células transicionais, e ele é constitucionalmente uma neoplasia epitelial. A localização é no epitélio transicional, que vai ali desde a pelve renal até 2/3 da uretra proximal, e 90% dos casos situam-se na bexiga. O prognóstico é bastante agressivo, é um câncer bastante agressivo, então a sobrevida é menor de 15% nos pacientes de 2 anos e 15% dos pacientes que ficaram sem tratamento. Em relação aos fatores de risco, a gente destaca os fatores ambientais, como, por exemplo, o tabagismo e a exposição ocupacional, as aminas, o benzeno. Em relação ao tabagismo, a gente destaca também, em relação também à exposição ocupacional, a necessidade e a importância da estase urinária, principalmente no homem moderno, que tem uma tendência a urinar menos ao longo do dia, então tem essa tendência na modernidade de acumular mais urina ao longo do dia, isso favorece a estase, favorece maior disponibilidade desses agentes cancerígenos, maior exposição, e principalmente essa estase fica muito no trígono vesical, que é a região que fica a maior parte da estase. Também tem os fatores iatrogênicos, radioterapia pélvica, uso de medicação, ciclofosfamida, fator genético, com síndrome de Lynch, que é da carcinoma coloretal hereditário não polipódico, não da polipose, e a síndrome de Costello, que é a síndrome faciocutânea, músculo faciocutâneo.
A patologia aqui, a gente destaca muito essa importância, essa linha da progressão do papiloma para neoplasia urotelial de baixo potencial maligno e carcinoma de baixo e alto grau. O papiloma ele é a neoplasia benigna, sem sinais de atipia, que progride para essa neoplasia urotelial e chega a ser um carcinoma de baixo ou alto grau. Então é muito importante a gente destacar essa via aqui. As alterações histológicas que a gente pode ver nessa microscopia são celularidade aumentada e perda de polaridade epitelial, fatores genéticos, como inativação do TP53, proteína do retinoblastoma, e mutações no cogene RAS. A patologia que a gente consegue ver ainda, essa é uma macroscopia, dessa ressecção transuretral que foi feita nesse paciente. Essa imagem foi fornecida pelo professor Marcelo Esteves. Também a gente destaca importante condições clínicas associadas, como a cistite crônica, né, uma inflamação crônica, o epitélio que vai estar ali reproduzindo, se recuperando de danos, é um fator de risco para você expor esse DNA ao ambiente inflamatório. Também temos a infecção por HPV, que é controversa. Existem meta-análises que mostraram uma concomitância da infecção com câncer e outras que não provaram essa estatística significativa, mas, de toda forma, a gente destaca a controvérsia e é um fator que precisa ser mais bem estudado. Comorbidade, a gente destaca DM, tumores prévios do trato urinário, e a gente destaca que a diabetes tipo 2 nosso paciente tinha com fator de risco, né, como essa condição clínica associada. Aqui a gente tem, é importante a gente destacar aqui, essa associação do câncer de bexiga com a neoplasia do trato superior. 40 a 50% dos pacientes desenvolvem tumores do trato superior, que tem tumores primários de bexiga, vão desenvolver esse tumor do trato superior, e 17% dos pacientes com tumor de pelve renal têm câncer de bexiga concomitante. Então, aqui fica importante muito a gente destacar essa necessidade de investigar outras neoplasias no trato urinário desse paciente, para a gente saber se ele tem ali uma neoplasia concomitante ou não, e caso ele tenha, aí a gente fica uma pergunta, né? Esse paciente tem um tipo histológico concomitante, se trata de uma implantação, são dois tumores diferentes, dois tipos histológicos diferentes. Enfim, fica importante esse questionamento. Aqui no diagnóstico e investigação, quadro clínico inicial, sintoma principal é hematura macroscópica ou microscópica, mas a maioria das vezes é macroscópica, em 80 a 90% dos casos, que é indolor intermitente. Podem ter sinais irritativos ou obstrutivos, não é obrigatório que se tenha, e entre eles a disúria, urgência miccional, poliaciúria, jato fraco, chamados LUTs, e aqui umas complicações a bexigoma e hidronefrose que podem surgir em cânceres mais avançados, quando a gente já pensa mais na obstrução. Diagnóstico e investigação ainda, a gente vai investigar essa hematura macroscópica sem causa evidente em todo paciente com mais de 40 anos e avaliação obrigatória do trato urinário superior e inferior, e o objetivo é identificar essa etiologia da hematura. E aqui fica muito importante com esses exames a gente diferenciar se essa hematura é uma hematura dismórfica ou isomórfica. Por quê? Porque a hematura dismórfica, ela diz para a gente, né, pensando na topografia do trato urinário, ela diz para a gente uma origem glomerular. As hematuras isomórficas sugerem um sangramento não glomerular. Então é importante a gente fazer esse diferenciamento através do tipo de exame de urina tipo 1, para a gente pensar nessa topografia desse câncer, dessa hematura, para a gente diferenciar se existe uma possibilidade maior de ser um câncer ou se não, se é um problema glomerular, se trata de uma glomerulonefrite. Também identificar a infecção, né, que poderia explicar isso, detectar essa hematura. Na citologia urinária é muito importante a gente identificar células neoplásicas esfoliadas, que vão estar mais sensíveis para tumor de alto grau e carcinoma in situ. E agora meu amigo Vinícius vai falar sobre essa parte aí, da cistoscopia. Olá, eu me chamo Vinícius e eu vou me juntar ao Vitor agora na apresentação. No que tange ao diagnóstico e investigação, a gente tem como padrão ouro a cistoscopia. De forma flexível ou rígida, a gente pode ter a cistoscopia associada a tecnologias auxiliares, como a NBI, que melhora a detecção de lesões que são planas, a fluorescência, que pode aumentar a sensibilidade para tumores menores, e em relação aos achados da cistoscopia, a gente pode encontrar lesões papilíferas, exofíticas, sólidas ou planas. Pode passar. No que tange a confirmação histopatológica, o paciente submetido a RTU, a gente tem aí, em relação ao procedimento cirúrgico, o diagnóstico, né, como finalidade, a gente vai coletar o tecido, visando elaborar uma análise histopatológica sobre o que a gente conseguiu extrair, coletar, estabelecer o estadiamento, ou seja, avaliar o nível de invasividade, de profundidade da invasão e, por fim, tratar esse paciente, remover completamente o tumor, a massa tumoral da parede da bexiga. Pode passar, por favor.
Em relação aos exames complementares, a gente pode fazer a solicitação de uma TC de abdômen e pelve ou de uma ressonância magnética. A gente tem indicação para TC de abdômen e pelve. A avaliação do trato urinário superior, avaliar rim, ureter, detectar linfonodomegalia, a gente tem como vantagem para esse exame de imagem o fato dele ser um método preferencial para um estadiamento de início, né? E em relação à ressonância magnética, ela é uma possibilidade alternativa para os pacientes que têm alergia a contraste iodado e ela também permite um detalhamento um pouco maior da invasão na parede da bexiga. Em relação também às vantagens, ela possibilita uma melhor avaliação da invasão da musculatura e das estruturas adjacentes. Pode passar. Então, qual é a conduta nesse caso de um paciente que tem um tumor de bexiga? É a realização da RTU, que é a ressecção transuretral do tumor, e esse processo vai ser dividido em pré-operatório, o ato cirúrgico e o pós-operatório. Então, em relação ao pré-operatório desse paciente, a partir do momento que ele recebe a indicação cirúrgica para manejar o seu tumor de bexiga, a gente precisa estabelecer um plano de cuidados para ele. Então, a gente vai fazer uma avaliação clínica laboratorial, vamos revisar comorbidades pré-existentes. No caso desse paciente, é um paciente hipertenso, em uso de algumas medicações, como a losartana, lodipina e clortalidona. É um paciente diabético em uso de metformina. Então, essa informação ela é importante para a gente, porque podemos considerar a interrupção desse medicamento de 24 a 48 horas antes do procedimento, tendo em vista o risco de acidose lática, principalmente se houver o envolvimento de um exame de imagem que envolve contraste iodado. E em relação a ito também, a gente pode solicitar exame de urina e urocultura. Se o EAS e a urocultura sugerirem para a gente a ausência de uma infecção em curso, a gente pode fazer antibiótico terapia com uma cefalosporina de primeira geração, no momento da indução anestésica, em dose única. Então, o intuito disso vai ser prevenir uma infecção de via urinária nesse pós-operatório do paciente. E caso a urocultura evidencie para a gente uma infecção urinária em curso, a gente vai associar, a gente vai realizar a antibiótico terapia guiada pelo antibiograma. As possibilidades terapêuticas geralmente são as fluoroquinolonas ou cefalosporinas de terceira geração, a depender da sensibilidade do agente etiológico, né? Então, de forma geral, a gente soma esses riscos de infecção de trato urinário com o fato do paciente ter mais de 55 anos, ser diabético, ser hipertenso. Então, a gente classifica esse paciente como paciente de risco intermediário para eventos cardiovasculares e infecciosos. Em relação aos eventos, as complicações cardiovasculares, a gente pode prevenir, por exemplo, tromboembolismo venoso, a gente pode indicar o uso de meio de compressão ou fazer a anticoagulação profilática com heparina de baixo peso molecular. A gente vai orientar, né, sobre a suspensão da metformina e também orientar sobre o preenchimento do TCLE. Pode passar sobre o procedimento cirúrgico em si. Esse paciente vai ser submetido a uma RTU, como eu já disse, a ressecção transuretral do tumor de bexiga, é uma cirurgia realizada sob anestesia geral ou raquidiana. Então, você tem o ressectoscópio, que é um instrumento que vai ser introduzido pela uretra até chegar na bexiga. Esse ressectoscópio, ele tem um componente óptico, que é uma câmera, uma fonte de luz, e ele também tem a alça elétrica que vai te permitir fazer a ressecção. Associado a esses componentes que eu já disse, a gente tem um sistema de irrigação contínua, e é muito importante a gente salientar que antes da gente fazer a ressecção, no momento que a gente encontra a lesão, é feita uma cistoscopia diagnóstica de início, ou seja, vai ser feita uma inspeção minuciosa, vai ser feito um inventário de toda a bexiga, com o intuito de identificar a localização, o número das lesões, o tamanho e as suas características morfológicas. Então, a partir disso, a gente consegue fazer a ressecção com a alça elétrica. O tumor, no caso desse paciente, ele foi removido em pequenos pedaços, ele tinha um tumor grande, então foi utilizada a técnica PSMAL. Esses fragmentos coletados eles foram enviados para a anatomia patológica e eles determinaram, né, esse envio tem o intuito de determinar o tipo e a extensão da lesão.
Após você remover a massa tumoral, que fica evidente ali na superfície vesical, é feita uma ressecção um pouquinho mais profunda na base do tumor, com o objetivo de obter o tecido muscular adequado, nesse caso, um fragmento do detrusor. Isso é fundamental para você estabelecer um estadiamento correto. Após a ressecção, as áreas tratadas são cauterizadas para fazer controle de sangramento e a bexiga vai ser irrigada com solução salina para remover resíduos e evitar possíveis quadros obstrutivos. Pode passar. Eu coloquei aqui uma imagem com uma alça elétrica aí, mostrando para gente como é feita essa ressecção. Pode passar? Em alguns casos, vai ser inserido um catéter uretral de demora no final do procedimento. E qual é o intuito? O intuito vai ser facilitar a drenagem urinária, vai ser prevenir a formação de coágulos e possíveis quadros de obstrução. Esse catéter, geralmente, ele é acoplado a um sistema de irrigação contínua e, como eu já disse, ele vai evitar possíveis quadros obstrutivos. Geralmente, ele é mantido por 1 ou 2 dias e permite que a equipe clínica consiga monitorar visualmente a presença da hematura e fazer o manejo adequado se for necessário. Pode passar. Em relação ao prognóstico, esses pacientes apresentam geralmente bons resultados, né? Se eles recebem a assistência adequada, nos casos que a doença não é avançada, a gente pode ter uma sobrevida aí maior que 90% em 5 anos, e como eventos que vão impactar nessa sobrevida, a gente pode citar a recorrência da doença, que é algo que a gente teme que aconteça, que pode acontecer, e a progressão para o câncer de bexiga muscular invasivo. Pode passar. Em relação à vigilância pós-tratamento, após essa primeira RTU, no caso de um paciente com tumor de alto grau, a gente vai fazer uma nova RTU em 6 semanas para fazer um estadiamento novo, uma nova avaliação e averiguar se existe a necessidade de fazer a indicação da BCG intravesical. Por que a BCG intravesical pode ser interessante nesse caso? A BCG intravesical, ela vai desencadear uma resposta imune, vai favorecer o recrutamento de filtrado mononuclear, pode aumentar a concentração de interferão gama, de citocinas urinárias, e isso pode, de alguma forma, suprimir o crescimento do tumor, evitar novas lesões. É, então, para além dessa nova RTU e da indicação de BCG, a gente faz a cistoscopia de vigilância 3 meses após o procedimento cirúrgico. Nos pacientes de alto risco, que é o caso do nosso paciente, a gente pode fazer a associação entre a cistoscopia e a histologia urinária. Então, a gente tem um protocolo aqui, né, de como estabelecer, de como executar essa associação a cada 3 meses. No primeiro e segundo ano, a cada 6 meses, no terceiro e no quarto. A partir do quinto, a gente faz anual essa associação e mantém essa vigilância por 10 anos. É interessante também que a gente faça em associação a isso, exame de imagem de trato urinário superior, anual ou bienal por 10 anos, no intuito de excluir lesões metacrônicas. Pode passar. No pós-operatório, a gente pode citar aqui como complicações agudas ou complicações mais tardias, né? No caso das complicações agudas, a gente tem dor, infecção, retenção urinária, sangramento. O paciente também pode manifestar prejuízo na acuidade visual, né? A turvação visual. E como complicações tardias, a gente pode citar a recorrência do tumor, que é algo que pode acontecer e que a gente teme, e a estenose do meato ureteral. A gente até pode questionar uma possível fibrose em resposta a esse processo cicatricial, a depender da localização onde foi feita a ressecção da lesão. Pode passar. Essas são as nossas referências e aqui fica o nosso muito obrigado.